Bora, fiel, se liga nas últimas informações do Rodrigo Vessone, atualizando as últimas do Timão. Ele que projetou a sequência do Corinthians para a temporada com os novos reforços. Será que o Coringão deu um salto com os novos reforços? Caio César, Pedro Milans, Matheus Pereira, ou regrediu? E muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos falar do Corinthians então, que tem 2 jogos nesta semana em relação aos outros grandes de São Paulo. Afinal de contas, vai a Curitiba na quinta, popular depois de amanhã, encarar o Atlético em jogo atrasado pelo Brasileirão, sem Yuri Alberto. O Yuri vai ficar de fora de 2 a 6 semanas, a gente tem aí o recado oficial do Corinthians sobre isso, né, a nota. Já na segunda, submetido ontem, né, a uma ressonância magnética, e identificou-se uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. É na frente? É. Atrás? O femoral é aqui, na coxa aqui, ó. Lateral. Aqui atrás da coxa. Tá bom. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube, então Yuri fora deste jogo do Brasileiro, também fora da partida de quartas de final do Paulistão. A gente falou aqui ontem que não era simples, estava claro que não era simples, quando ele sai daquele jeito que ele saiu carregado, sem colocar a perna no chão, não era simples. Aí a possibilidade de ser grau 3 era o rompimento, né? A ruptura toda, né? Descolamento ali do músculo, não foi a grau 3, foi a grau 2. E a grau 2 se fala entre 4 a 6 semanas, ou seja, 1 mês a 1 mês e meio. O Yuri sempre tem voltado antes, ele é muito jovem, 23, 24 anos, regenera sempre muito rápido, né? Teve a costela ali, ele voltou antes. A hernia inguinal também, ele cirurgia de hernia inguinal. Aliás, o ano passado ele fez cirurgia 2 vezes. Ele abriu o corpo, né? Abriram o corpo dele 2 vezes e ele ainda voltou a jogar e fechou o ano jogando e tudo mais. Tanto com a hernia inguinal quanto naquela das costas também que ele teve o problema. E agora eu estou calculando mais ou menos entre 12 a 15 jogos fora pela tabela do Corinthians. É muito jogo, né? É bastante jogo, não é pouco jogo. Dá entre 12 e 15, a não ser que ele volte antes, mas se o prazo é 1 mês a 1 mês e meio, tá dando mais ou menos isso daí, entre 12 e 15 jogos, incluindo o brasileiro, incluindo paulista e tudo mais. É uma perda muito importante. O clube até se virou o ano passado na segunda cirurgia, porque o Guinegão começou a fazer gol pra caramba. São Januário, fez gol na Arena da Baixada na Copa do Brasil. E ali pareceu que foi tudo bem, né? Mas é porque ele começou a fazer gol e a gente meio que, não, deixa o Yuri se recuperar em paz, porque o menino tá bom. Teve enquete em site segmentado e tal. Não, e aí? Quem? Yuri Alberto ou Guinegão? Chegaram a fazer isso porque realmente o menino estava muito bem. Só que oscila, é menino, já não piorou depois, faz parte e é do jogo. E agora você tem que. A vida sem Yuri qual é? É agora, é a hora, né? Tem muita gente divergindo. Tem gente que acha, como eu acho, testar o Memphis de 9. Como mais ou menos ele joga na seleção da Holanda. É todo um time que prepara para ele pôr a bola para dentro. Certo. Claramente ele é um 9 ali, ele é aquele cara que fica ali o tempo inteiro recebendo bola e tentando fazer o gol. No Corinthians não, no Corinthians ele é o 10, não é a camisa só. Ele vem por trás, ele tem liberdade, ele não é um atacante só. No derby, por exemplo, ele ficava atrás dos volantes do Palmeiras o tempo inteiro, tentando achar companheiro. Mas, sei lá, colocar ele ali de 9. Não tem outro do lado, Vitinho ou Caio César quando voltar. Não tem nenhuma unanimidade, né, no outro do Corinthians. Talvez fazer aquele sistema da Vila, que deu super certo. O Corinthians jogou muita bola, que ele fez Yuri Alberto e todos aqueles volantes e meias por trás dele. Não tinha mais nenhum atacante. E um 4-5-1. Um 4-5-1. O problema é o seguinte... Quando você tem um cara igual o Yuri, é aquele cara vai buscar espaço, vai te dar opção o tempo inteiro. O Memphis não vai fazer isso. Então é um cara que, para ser esse cara isolado, para ter esses 5 caras abastecendo ele, vão ter que chegar um pouco mais. Tem essa... mas ele pode fazer o mais simples. Põe o Pedro Raul com o Memphis? Pode. Ele pode pôr Guinegão e Memphis? Também pode. Então, assim, tem algumas alternativas. A torcida está aí fazendo... nas enquetes, na rede social, o que você faz? Porque realmente é uma perda grande de 1 mês e pouco, e o treinador vai ter que tomar uma decisão agora e ver o que ele faz. Num primeiro momento, a minha visão seria colocar o Memphis de 9, e aí, ou alguém do lado, ou mais um cara pro meio e faz o 4-5-1. Então, mas sempre pra com o Memphis este jogo ou daqui pra frente? Não, daqui pra frente. Eu tô pensando até no meio macro mesmo, na história.
porque vão ser vários jogos. Vai ter divergência, cada um vai pensar de uma maneira. Eu tentaria o Memphis de 9. Você citou aí o Pedro Raul, permanece então. Sim, tá lá, normal. Porque tem o interesse do Coritiba nele, né? Foi solicitado para tentar ver se reforça o ataque. Né? Então, aquilo. Acho que agora já não libera mais. Então, A nossa equipe separou números aí do Corinthians com e sem o Yuri Alberto e a diferença estatística é pequena, mas vocês conhecem estatísticas, né? A gente vai torcendo os números até entregarem aquilo que a gente quer. São muitos jogos, a comparação é grande em termos de volume, né? São já quase 300 jogos, 259 nesse momento aí do Yuri com a camisa do Corinthians. Mas a diferença de aproveitamento é pequena, né? 3% a mais e com o número que mais me chama a atenção, 1,3 gols com ele em campo, 1,2 gols sem ele em campo. Talvez com essa solução aí que você disse, ano passado de fato o Guinegão entrou bem, mas o gol do título, por exemplo, é uma jogada que nasce do Breno para ele arrancar e servir o Memphis, né? É exatamente isso. Os números estão parecidos, mas o Yuri Alberto é artilheiro do elenco. É artilheiro do elenco nas 2 últimas temporadas, é o artilheiro do século, é o artilheiro do estádio. Tá com 79 gols. Aliás, tá um gol do craque Neto, né? O Neto fez 80, ele tá com 79. Então, assim, os números dele são bem incríveis. Ele chegou no Corinthians em meados de 22, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians era muito raro, né? O Jô foi o primeiro, depois, desde 71, o Jô foi o primeiro em 17, artilheiro de uma competição. E agora o Yuri depois também conseguiu ser. Então, realmente, são números incríveis que ele tem, números muito altos. Se fala, claro, da possibilidade dele sair, o Corinthians já negou, olha, que eu lembro aqui, umas 6 propostas, umas 2 da Itália, 4 da Premier League, não sei até quando vai conseguir fazer isso. Tinha agora papo de novo de Rússia, tentando de volta, mas agora com essa lesão mais grave, as janelas todas quase fechadas, talvez fique alguma coisa para o meio do ano. Mas é isso, certamente vai sentir falta o Corinthians, porque não é o cara só da bola é o cara que dá a opção o tempo inteiro, é o cara que vai pro ataque, é o cara que o meia tá apertado, é ele a válvula de escape, o zagueiro pressionou, é ele a válvula de escape, ele é o cara que o tempo inteiro tá jogando pelo time, incansável, 23, 24 anos, um vigor físico absurdo, a ponto de, na final da Supercopa lá, os 52 do segundo tempo, daquele pique depois de ter passado 3 dias no banheiro com diarreia na virose lá tal, e fez o que ele fez. Ele mesmo contou, judia, né? Judia. Haja isotônico para recuperar, né? Ele brincou, como ele falou? Eu fiquei mais no banheiro do que no quarto, alguma coisa assim. Então. Ei, Vossa Majestade, Yuri Alberto. Senhora. Claro. Só no Quem trono. nunca, né? Quem nunca? Nosso Eduardo Tironi, que está no Carnaval, corre esse risco. Corre, Afinal de contas, virose é virose. Né? Você tá ali. O ano passado, o Garro vai à Arena da Baixada, tanto que ele bate a falta aos 50 do segundo tempo para que bata na trave e o Kaká de peito faça o gol. Então ele foi e jogou. Eu não sei naquela época a condição do joelho dele e tal, se estava sob infiltração, se não estava, eu não lembro. E ele não falou tal, mas conseguiu jogar e terminou o jogo. Só que aí, desde o ano passado, a coisa foi piorando do joelho dele e tal. Então não sei o estágio hoje, se o sintético... E a reclamação do Memphis lá na Arena da Baixada não foi exatamente pelo sintético, mas pelo intervalo pequeno que ele teve que jogar, não foi isso? Ele voltou da seleção, né? Isso. Voltou aquela volta da data FIFA para aquele jogo, certo? E aí ele sai sentindo alguma coisa meio pé da vida, Isso. porque... E depois ele mudou a... Depois daquela vez ele mudou o jeito de voltar de data Exato. FIFA, O Memphis tem feito a temporada mais europeia do que brasileira e dá para entender, mas também é uma coisa que a gente não sabe se é mais por iniciativa dele ou se o clube, né, tipo... Então, assim, começou depois dos outros a jogar esse ano. O intervalo na data FIFA, é importante a gente notar que na Europa a data FIFA, ela é completa. Então, assim, o jogador joga até terça, sei lá o quê, e ele vai jogar pelo clube dele no final de semana, e não na quarta ou na quinta. Período de recuperação. Aqui fizeram aquela coxambrada, que não joga na data FIFA, só que joga na quarta e na quinta. Já vou fretado para trazer. O Palmeiras teve uma noite que ele pôs 4 voos, assim, ó. Pois é. Saiu 4 voos, cada um de um país, para ele tentar pôr time no outro dia. Daquele teto que o jogador...
E o Guinegão passa um pouco isso. Como você tem uma dupla muito forte, consolidada, que estão para completar 2 anos juntos, conquistando 3 títulos, com números grandiosos os dois, cara, parece que qualquer outro que entrar já bate... Ai, meu Deus do céu, olha quem vem aí. Não é, porque ou você tem o 9 e o 10, o 15 que entra, o 23, o 27, parece que o mundo tá acabando. E não é assim. O problema é que eles estão juntos há 2 anos, consolidados há 2 anos, com bons números há 2 anos. São 2 caras importantes, e aí o que vem depois parece que é menos do que às vezes os caras são. Mas o Pedro Raul tá enturmado, foi na festa do Memphis, todo mundo de preto, óculos escuros ali, tá enturmado. Isso conta. Claro, mas a boleirada Eu conhecendo o Dorival, ele não vai abrir mão, né, Paulo? Porque você tem uma alternativa de um 9 fixo Exato. ali, né? Só para dar uma curiosidade, o Corinthians, a última vez que eu perguntei, gastava alguma coisa em torno de R$70 mil para manter a refrigeração. Tem todo um sistema por baixo, maquinário e tal. R$70 mil para cuidar do gramado por mês, para ter aquele gramado lá, por conta da refrigeração, gramado que é meio europeu, não sei o que das contas, tem que ter essa refrigeração por baixo. E que tem os tais 5%, né? Que na verdade é uma tela embaixo que para segurar absorve. ali e tal. E só uma última coisa lá de quinta, lembrando, hein, gente, não poderá homens no estádio, só mulheres, idosos, pessoas com deficiência e menores de 12 anos, se não fizerem aniversário, enfim, no dia do jogo, por conta da punição no Atletiba. Então, esse é o público que vai estar. E aí a do Corinthians, a torcida tá meio brava, teve que se enquadrar na punição do Atlético. Então, as organizadas não poderão ir com seus homens, estão pensando se vai fazer caravana só com mulheres e tudo mais, mas não pode entrar também nessa condição a própria torcida do Corinthians, que aí meio que toma punição junto. Foi uma briga nas arquibancadas do Couto Pereira, quer dizer, não foi nem na Arena da Baixada, os clubes acabam punidos, mas nesse ponto, a ideia me parece até trazer uma solução diferente, porque se fechar o estádio, ninguém vai também. Então, entre perda de mando de campo, melhor ter mulheres, crianças que se salvem. Eu também gosto. É uma boa solução. Uma boa solução. Bom, muita gente participando com a gente aqui. Fabiano Lopes dos Santos está dizendo que o Pedro Raul é muito fraco, está concordando com você aí. Manuel Galvez, solução é pôr a molecada, não a mulherada vai estar na arquibancada, né? E a molecada tenta o Guinegão, não deu certo, põe o Kaique, ele sugere aqui, né? E o Marcelo Henrique concorda com você também, tem nem dúvida, Guinegão combina melhor com o Memphis, diz aqui na estratégia. Muito bem, tem gente participando também aqui pela aba de comentários do nosso YouTube. Falamos um pouco do elenco e o Versa pediu para a nossa produção preparar uma arte com as trocas no time do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha. Alguém lembrou aqui, ó, o Tom lembra que tem o Caio César, recém-chegado, é outro jogador de lado de campo. Também, né? Tá com lesão, tá para voltar, mas ainda tá com lesão. E essas são as trocas aí, Napô. Então, assim, essa é a janela do Corinthians. O marroquino lá ainda não foi nem anunciado, mas já está treinando. O Zaca? O Zaca está treinando, só não foi anunciado. Essa tela não tem o Angileri, mas dá para lembrar, porque é uma continuação só, né? Não é uma contratação, na verdade é só mais uma continuação. Eu acho que individualmente, só que aí a minha frase vai ter que ser sempre na teoria, porque alguns deles aí a gente nem viu jogar direito. O Pedro Milans tem 2, 3 jogos, o Alan só tem 1. O Zacarias, acho que é Zacarias que fala, o Labiai, ele nem estreou, nem foi anunciado ainda, e o Caio César jogou um jogo e também lesionou. Então, a gente nem, na teoria, me parecem boas trocas, na teoria melhorou o Corinthians. O Gabriel Paulista pelo Félix Torres, eu não tenho nem nome para falar como é melhor. O Matheus Pereira é mais jovem que o Maicon, mas apesar que o Maicon conheceu a identidade do Corinthians e fechou o ano como titular, enfim, aí é um negócio. Mas o Matheus começa muito bem. O marroquino pelo Romero é uma coisa meio que não dá ainda para ter uma noção, porque sequer a gente vai saber qual é o comportamento dele. O Pedro Milans do Fagner, o atual Fagner, com a idade que ele já está, com a dificuldade de manter parte física, sinceramente, um cara que era titular do Peñarol, me parece ser uma troca ok. Não estou falando do Fagner com a história, Copa do Mundo, a história linda que ele tem no Corinthians, aliás, é o 15º jogador que mais vestiu a camisa. Estou falando do atual Fagner, né? O Alan pelo Rian me parece uma troca que vai ter um upgrade. E o Caio César, apesar da gente tá só no começo, a gente não tem muito parâmetro, no lugar do Thales também me parece algo que foi uma melhora. De qualquer maneira, sem querer analisar de maneira individual,
Me parece uma janela silenciosa do Corinthians, daquele tipo que não tem muito barulho, não tem jogador que faz muito barulho, mas é uma janela que você não gastou R$1 com direito econômico, você não tirou o Gabriel Paulista do Besiktas, não tirou o Matheus Pereira oficialmente do Fortaleza, veio por empréstimo, o Marroquino está livre, o Pedro Milans estava livre do Peñarol, o Alan emprestado pelo Flamengo. Então, assim, jogadores que você não gastou R$1 de direito econômico, e me parece uma boa janela silenciosa. No futuro, daqui em outubro, os caras podem estar mal, tal, você vai mudar o discurso? Não, eu tenho que ser coerente. Se eu estou analisando em fevereiro que eu acho uma boa janela, e eu acho que a diretoria agiu bem, se vai dar certo ou não, isso é o futuro que vai dizer. Neste momento, eu acho que foi uma janela boa do Corinthians para quem não tinha dinheiro e não conseguiu comprar nenhum jogador de nenhum clube, só tem emprestado ou livre no mercado, mas, como o Massa disse, não tem jogador grátis. Então ali tem luva, salário e comissão do empresário. Isso para todos tem, mas direito econômico, tirando de outro clube, o Corinthians não gastou R$1, o que eu acho que é algo que essa janela me parece uma boa janela no sentido de não ter colocado nenhuma grana em cima da mesa. Tirando o Zacarias, como é que eu falo o nome dele correto? É Zacarias Labiá. Zácaras. Mas tirando o Zácaras ali, que eu sinceramente não conheço, você trocar a chegada, tem alguns jogadores que não estavam jogando no Corinthians, né? Não tinha como. Então, Thales, Rian. O Thales é um negócio assustador, né? O Rian, eu acho bom jogador, acho vai ganhar experiência e tal, um volante bom, gostava dele, mas para mim ali só vai fazer falta mesmo é o Maicon. Eu sou muito fã do Maicon, mas trouxe um substituto, tá indo bem, o Matheus Pereira, enfim. Na zaga, então, como é que é? Republicanamente, qual é Félix Torres pro Gabriel Paulista. Qual é a frase? Eu não tenho palavras. Torres, ele ficou palavras. marcado pelo Transferban. Isso. Fez umas pichotadas, mas ficou completamente marcado pelo Transferban. Que, aliás, custou caro. E que ele não tem culpa nenhuma, né? Mas o 27 de março ele fez muita força pro Corinthians ser campeão paulista. 27 de março ele estava lá. Fez o pênalti, foi expulso. Olha, aquela noite ele fez o que ele podia. Ele é eterno também. Só a observação, eu também acho que melhorou. Melhorou discretamente. Acho que foram boas opções encontradas. Me chama a atenção como o Corinthians, acho que via Marcelo Paz, conseguiu 2 empréstimos gratuitos, não muito comuns. O do Alan, do Flamengo. Antes a gente falava das aproximações políticas de Corinthians e Flamengo. Raríssimo o Flamengo prestar um jogador sem cobrar pelo empréstimo. Raríssimo. E o do Caio César, que vem da Arábia. Do Al Hilal. Com o jogador, sendo que são 2 jogadores que mensalmente custam muito. O Alan ganhava uma bala no Flamengo. Todo jogador do Flamengo ganha uma bala. Pode ser reserva. Ganha uma bala, ele vindo do Atlético como veio e tal. E todo jogador na Arábia ganha uma bala. Então vamos pagar só os salários dos caras. É uma bala. Então tem essa circunstância. Acho que o Alan vai fazer bons jogos no Corinthians, ainda está começando, mas acho que ele vai ser... Então, na verdade, pro lugar do Maicon, você ganha 2 opções. 2 canhotos, de características um pouco diferentes. Porque o Rian também não estava jogando, né? Então você eu acho que é outro coloca nível 2 caras para jogar, né? O Alan e o Matheus Pereira. Então eu acho que tá ok nesse momento. E acho que só vai sair, a gente estava discutindo o Pedro Raul, só vai sair alguém se alguém entrar. Chegar. Né? Ainda falta alguns dias para a janela, vamos ver como é que vai ser esses movimentos finais do Corinthians. Muito bem. Alain Rigache, gente, diz aqui, Dorival e Marcelo Paes igual a sucesso. Concorda? É difícil, né? O Marcelo acabou de chegar, tá entendendo ainda. Aliás, semana passada, ele parece que foi ele que fez questão, foi lá no Memorial do Corinthians, foi lá entender um pouquinho da história, aí olhou lá foi lá no Cantinho de 77, foi na Democracia Corintiana, explicaram para ele muitos dos capítulos da história do clube. Eu acho que esse tipo de... os caras do mercado chamariam de imersão, né? Para entender o que é o Corinthians, eu acho que é importante. É o começo de trabalho, é um cara muito experiente que ajudou muito o Fortaleza a crescer de patamar. O Fortaleza era antes dele e não adianta a gente dizer, caiu, mas se alguém falar que o Fortaleza é o mesmo, é brincadeira, né? Libertadores, vários anos de Série A, não era esse o Fortaleza
e depois da chegada dele, tudo que ele conseguiu construir lá. Então, me parece um cara que está começando a fazer um Se bom deixar trabalho. ele trabalhar, isso, né? essa é Não a questão. posso deixar de citar que ele esteve envolvido na negociação frustrada do Alisson, né? Ele acertou com o São Paulo a contratação do Alisson. Então é isso, olha, vai o Arnaldo falar de novo da contratação que não aconteceu do Alisson, então o Marcelo Paes negociou, né? Cara, o Marcelo Paes foi certíssimo não aceitar as condições absurdas impostas pelo São Paulo lá, depois do empréstimo, 2 milhões pra isso, 500 mil pra aquilo, então, mas ele, sei lá, mano, ele é São Paulino, né? Mas é isso aí. Mano, as contratações do Corinthians, pra mim foi um upgrade do caramba, mano. Foi um upgrade do caramba. Thales Magno, Caio César, Rian, entrou o Alan, Maicon, entrou o Matheus Pereira, então, entre outros. Só algumas incógnitas, por exemplo, o Romero. Tá certo que o Romero tava mal ano passado, não tava nem jogando, mas a gente também não conhece o marroquino. Zacaria Labiade, não tem um S, os caras falando Zacarias, acho que nem tem um S no nome do cara. Então é uma incógnita, não sei o que esperar desse cara. Espero que jogue bem. Pedro Milan, estou gostando das partidas que ele tá fazendo, cara, muito seguro. No último jogo ele deu um passe, foi pra linha de fundo, deu um passe pra trás, cortando a defesa inteira ali e quase saiu o gol do Corinthians. Então, os caras colocaram o Fagner ali e tal, tipo, Fagner nem fazia tempo que não tava no Corinthians, né? Então é isso daí, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. E quinta-feira já tem jogo contra o Atlético naquele gramado sintético horrível, horroroso. E domingo tem a decisão contra a Portuguesa. Comenta aí. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.